Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia a todos, é com imensa satisfação que estamos aqui, mais um domingo de manhã, falando sobre a doutrina espírita, que foi codificada por Kardec, para aprendermos um pouquinho mais, não só do espiritismo, mas também dos ensinamentos que o Cristo nos deixou, de tudo aquilo que Ele tem nos deixado para a nossa evolução espiritual aqui na Terra, né? E hoje aqui no programa Além da Vida, junto comigo, está o Mauro Filho. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre com grande satisfação, né, que a gente pode aceitar o convite de estar aqui nesse domingo falando um pouquinho mais a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, dos ensinamentos do Cristo. É sempre tão bom, né, falar sobre isso, que é uma oportunidade que a gente tem de relembrar, porque muitos de nós já escutamos esses ensinamentos por algumas vezes, né, Camila? Só que muitas vezes é necessário que a gente fique repetindo, até que a gente consiga absorver, né? Porque tem passagens do Evangelho que a gente já escutou diversas vezes, mas ainda temos a dificuldade de conseguir praticar a lição, né, ensinada pelo Cristo. Então sempre há a necessidade da gente retornar ao assunto, revisar e aprender um pouquinho mais. É isso aí, Mauro. Como você falou, né? Os ensinamentos estão aí há muitos e muitos anos. Basta a gente ter uma leitura hoje, com o passar dos nossos dias, anos, com o aprendizado que a gente vai tendo no decorrer desse período, a gente lê ela e tem outro entendimento. Por isso que é sempre muito bom a gente continuar estudando, buscando esse aprendizado do Cristo, para a gente conseguir ter essa evolução espiritual, que é aquilo que a gente busca, né? Queria também agradecer ao Cacá, que está aqui com a gente na mesa de som. Mandar um abraço para o Miguel e para a Carol, que fazem o programa nos segundos domingos, que estão falando sobre o Livro dos Espíritos. Então, para a gente dar continuidade no programa Além da Vida, como a gente faz sempre, né? A gente vai ouvir agora, então, um Momento Espírita. Quanto mais adentramos o conhecimento da vida de grandes homens, mais nos indagamos a respeito da nossa própria jornada na Terra. O pastor e ativista político Martin Luther King Jr., líder do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo, com sua campanha de não violência e de amor ao próximo. A religiosa indiana de origem albanesa, Prêmio Nobel da Paz de 1979, Madre Teresa, com sua proposta de atender aos pobres mais pobres do mundo. Mohandas Karamchand Gandhi, o advogado que empregou resistência não violenta para liderar a campanha bem-sucedida da independência da Índia. Suas ações inspiraram movimentos pelos direitos civis e liberdade em todo o mundo. E que se dizer de tantos jornalistas que, no intuito de denunciar a crueldade, o terrorismo, a corrupção, pagam com a própria vida. Tantos grandes homens, tantas vidas excepcionais. Músicos que levam plateias ao quase êxtase com suas execuções instrumentais. Bailarinos que traduzem as mais doces e as mais duras emoções em seus passos, nas suas expressões corporais. Médicos, enfermeiros que salvam vidas em hospitais, em campos de refugiados, em zonas de miséria, onde abundam as enfermidades. Professores que ilustram as mentes, poetas que escrevem poemas de extraordinária beleza e filosofia. Tantos exemplos preciosos, tantas doações ao semelhante, tantas contribuições para a humanidade. É então que olhamos para nós mesmos sem nenhum desses grandes potenciais e nos indagamos: para que eu nasci? Toda vida tem um propósito, e todo propósito obedece a um plano divino.
Podemos não ser o escritor famoso que derrama pelo mundo as suas obras, nem o orador extraordinário que arrebata multidões com o seu verbo, nem o grande líder que promoverá mudanças de porte em nosso país ou no mundo. Analisemos a nossa vida. Onde vivemos? Qual o panorama que nos rodeia? Que profissão exercemos? E nos daremos conta de que a divindade espera que cumpramos o nosso planejamento reencarnatório, que pode englobar a paternidade e a maternidade. Essas missões são de extraordinária importância. E se não somos pais da própria carne, talvez tenhamos vindo para apoiar e abraçar a adoção. Quiçá, nos encontramos aqui para servir de amparo a alguém, a ser um simples voluntário numa obra de paz, de assistência à fome ou à deficiência. Não seremos o líder, mas aquele que engrossa as fileiras pelas causas do bem. Aquele que contribui, que adere, que coopera, anônimo no tempo preciso. Talvez estejamos aqui para demonstrar pelo trabalho como se cumpre de forma honrada o dever. Ou tenhamos nascido para sermos o amparo dos pais quando alcançarem a velhice. O braço forte quando lhes enfermarem os membros e se lhes tornar difícil o passo. Talvez tenhamos nascido simplesmente para plantar um jardim, construir uma casa, adornar um ambiente, providenciar a limpeza da rua por onde passarão os nossos irmãos. Tenhamos certeza. Cada um de nós nasceu para um propósito: ser colaborador de Deus no mundo, crescer, progredir, conquistar as estrelas. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Então, como a gente acabou de ouvir aqui no Momento Espírita, né? Fala sobre o nosso propósito de vida, para aquilo que a gente pensa, né? O que eu vim fazer nesse mundo, para que eu estou aqui, se eu vou ser tal coisa ou se eu vou fazer tal coisa. Muitas vezes a gente não sabe, né? Quais são os nossos propósitos, o que é a nossa meta de vida. E o Momento Espírita vem trazer essa luz, né? Que o que a gente tem que buscar sempre é fazer o nosso melhor. É dar o nosso melhor todos os dias, né? É para isso que a gente está aqui. Esse é o nosso propósito de vida hoje. Então, Mauro, como a gente ouviu lá, né? O que você tem a falar sobre esses propósitos, né? Na verdade, eu acho que todos nós temos essa vontade de descobrir, né, qual que é o nosso propósito aqui encarnado, porque é difícil quem não sinta dúvida, né, diante aqui, né, das opções que temos na vida terrestre. Fica em dúvida, será que eu vou para cá, para lá? O que será que eu vim fazer aqui? Será que eu tenho que ficar aqui? Será que meu lugar é em outra cidade? Eu acho que todos nós temos essa dúvida que muitas vezes permeia a nossa mente. Mas o que a gente tem que ter consciência, né, é que nós, primeiramente, ter a fé em Deus, né, de que Ele guia sempre os nossos passos, guia sempre os nossos caminhos. Então a gente pede a Ele que sempre esteja na direção, né, que nós iremos tomar. Pedimos aos bons espíritos que possam nos intuir. Então quando a gente tem aquela dúvida, poxa, será que eu tenho que aceitar aquele emprego que às vezes vai me levar para longe, né? Para longe aqui das pessoas que eu conheço, às vezes da família, será que é isso que eu preciso fazer? É nessa hora que a gente pede em oração, pede a Deus que nos possa, né, clarear a mente, que através dos bons espíritos possa vir a inspiração do rumo a seguir, e assim a gente vai tomando as decisões, porque claro, todos nós temos as nossas dúvidas, né? Eu até hoje estou procurando saber qual que é o meu propósito, porque é isso, a gente às vezes acha que nasceu para fazer uma coisa e aos poucos vai descobrindo que tem aptidão para fazer na verdade outras, né? Como ele falou ali, tem pessoas que têm, enfim, seja na atividade que for, seja ajudando ali
a manter a cidade limpa, seja ajudando ali como médico, como um profissional, seja simplesmente, né, exercendo qualquer outra atividade no cunho profissional, mas principalmente, né, nós devemos nos preocupar da forma como nós estamos agindo como ser humano, né? A forma como nós tratamos o outro. Então não importa em qual emprego você está, mas se você é aquela pessoa que trata bem as pessoas, recepciona sempre ali com um bom dia quando encontra alguém, né, uma boa tarde, com um sorriso no rosto e com um desejo sincero de que a pessoa possa realmente, né, ter ali um bom dia, que a gente possa exercer a nossa atividade, né, com carinho, com respeito, com amor, porque tudo isso faz parte do nosso propósito, né? Afinal de contas, eu acho que o propósito maior que todos nós temos é o de evoluir, né? A evolução do nosso espírito. Então, se nós estivermos ali buscando sempre melhorar um pouquinho que seja a cada dia, nós vamos estar alinhados com o propósito, que é o propósito de melhorar, né, Camila? É bem isso, né, Mauro? A gente muitas vezes fica aí se perguntando o que fazer, cuidando do nosso lado material, qual emprego eu vou ter. A gente observa que muitas vezes a pessoa vem com um dom especial, né? Fala assim, essa nasceu com o propósito já certo, vai ser médico, vai ser isso, vai ser aquilo. E aquele que não vem e não sabe fica perdido, né? Pensando, estou errado. Para que eu nasci, né? Que eu não tenho noção nenhuma. Quantas vezes eu já não me fiz essa pergunta também, né? O que eu devo fazer ou não? E isso fica na nossa mente. Mas como o Mauro bem disse, o que mais importa é tudo aquilo que a gente for fazer e se propor a fazer, que a gente faça ele com amor, que a gente trate as pessoas que vêm ao nosso redor com amor, que a gente entregue o nosso melhor. Em qualquer coisa que a gente venha fazer, que a gente faça o melhor, que a gente disponha as nossas melhores energias, nossas melhores vibrações e todo o nosso amor, para que aquilo saia da melhor maneira possível, né? Então, quando a gente fala de propósito, é bem isso. Independente do caminho que a gente escolha, que a gente dê o nosso melhor. E hoje, como último domingo do mês, a gente não segue nenhum tema, nenhum livro, nada específico. E a gente escolheu para a gente falar, então, um pouquinho mais do capítulo número 5 do Evangelho, que fala bem-aventurados aflitos. E dentro dele tem um tema que a gente achou muito bacana para a gente conversar aqui essa manhã, que é: se fosse um homem de bem, teria morrido. Quantas vezes a gente já não ouviu essa frase, né? Se fosse alguém bom, teria morrido, né? E, morreu porque era bom. E é assim mesmo, Mauro, quando a gente começa a ler, a estudar sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos do Cristo, é isso mesmo que a gente compreende, né? Que se realmente fosse um homem de bem, teria morrido? Faz um pouco de sentido, sim, mas vamos ler aqui no Evangelho e aí a gente vai tirando aí essas conclusões. E o texto, então, é o item 22, né, do capítulo 5, como a Camila disse, e ele começa assim: Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um bom que receberá em recompensa do seu mérito o favor de que a sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. E aqui, né, Camila, é interessante a gente observar, o texto continua, mas só para a gente já ir falando um pouquinho, porque de fato, né, quando é o que você falou, quando acontece ali um acidente, alguma situação em que às vezes era um criminoso, né, que passou ali por algum acidente, alguma coisa, as pessoas falam, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Mas como é que é? Vaso ruim não quebra, né? Tem várias formas da gente falar quando vê uma situação dessa. E o que ele vem nos dizer aqui é um pouco do que... É porque geralmente quem é bom, né? Se a pessoa realmente ali era boa, estava comprometida, estava
praticando o bem, a caridade, o amor ao próximo, né, Camila? É provável que ela esteja caminhando na direção certa, né? E que ela esteja cumprindo com as etapas do que ela veio fazer aqui, né? Na experiência terrena. Então, de fato, pode ser que o que? Se ela era boa, ela foi cumprindo com o que ela veio fazer, e aí tem o mérito de poder voltar à pátria espiritual. Por isso que, às vezes, a gente fala assim, se fosse um homem bom, teria morrido. Muitas vezes por conta disso, porque, de fato, tem homens que vêm aqui com um propósito rápido ali, né, de fazer algumas coisas e já desencarnar. Ao contrário, muitas vezes, de outros que, por mais que a gente esteja ali tropeçando e tá ali enroscado, né, Camila? Às vezes precisa de mais tempo, né? Porque se é um criminoso, se é alguém que às vezes está praticando ali no equívoco e tudo mais, é porque ele ainda tem muito para aprender. E se ele tem muito para aprender, é necessário que ele experimente ainda mais, né, aqui na Terra, essa vivência humana. Então isso tem muito a ver com essa situação, né? Aquele que já vivenciou e está indo bem, ele já cumpriu e vai embora. Sabe, quando a gente na escola vai fazer prova, tem aquele que estudou, que sabe fazer, estudou né, tudo mais, ele pega a prova, vai fazendo, acaba e vai embora, né? E tem um resultado positivo, porque ele sabia fazer. E aí tem aquele que pega a prova e aí fica lendo e relendo, tenta colar do vizinho e vai até o último momento para ver se de repente uma luz, né, surge ali do nada, alguma coisa para ajudar, porque não tem, né, não sabe. E aí nisso reflete inclusive que muitas vezes vai se formar no período normal, né, se a faculdade é 3, 4, 5 anos, ele faz no período normal, e esse daí que não estuda, que vai só levando de qualquer jeito, muitas vezes leva o dobro de tempo para fazer, né? Porque repete, aí tem que fazer outro ano de novo. Então é basicamente isso, né, Camila? É bem isso, nesse exemplo que você deu aí. Imagina na escola, né? Quantos alunos não tem? Daí o ano inteiro letivo, tem aqueles que passam com a média já no terceiro semestre ali, já não vai mais estudar, já fica de boa, já começa a faltar, já não precisa mais ir na escola porque já fez a média, né? E tem aquele que precisa até o último minuto do tempo necessário para conseguir aprender e passar de ano. E aí somos nós, né? A gente está buscando o que na nossa vida, né? A gente está conseguindo trilhar e ser um homem de bem, conseguir fazer as coisas. Porque quando vem essa passagem, esse ensinamento, o que a gente pensa? Todos nós nascemos aqui com o nosso planejamento reencarnatório e todas as nossas ações são pautadas por nós. É a gente que escolhe se vai seguir no caminho bom, se vai ter atitudes boas ou se a gente vai pender para as más inclinações e tudo mais. E a partir do momento que a gente escolhe então ali ser bom, tudo tende a crer que a gente vai evoluindo o nosso espírito, vai aprendendo, vai buscando, vai correndo atrás. E aí a gente vai conseguindo passar pelas provações que a gente escolheu. Porque aquelas provas que vêm é uma maneira que Deus tem e usa para a gente aprender. Tudo que tem na nossa vida a gente vai passar por provas. É assim que a gente consegue aprender e lidar, né? Já aquele que leva uma vida mais desregrada, ele tende a acontecer algumas coisas. Porém, ele não passou por tudo que ele vinha para passar. Ele tem ainda, depende de muito aprendizado. Então o que fica nesses ditos populares é isso, né? Porque se fosse alguém bom, eu ia ter morrido, acabou ali. Mas como não é bom, vai viver bastante tempo ainda. E é isso que a gente observa. Mas na realidade não é esse o sentido, né? O sentido é que realmente quando a pessoa é boa e se dedica a fazer o bem, a buscar o seu progresso, ela vai conseguindo superar as provas que ela aqui escolheu. Enquanto aquele que não pensa nessa parte, ele vai seguindo desregrado e vai necessitar de não só muito tempo aqui nessa encarnação, como nas demais, para superar cada obstáculo que ele foi colocando no caminho dele. Cada prova que ele não passou, que ele programou para vir fazer e não fez, vai ser cobrado, tanto nessa existência como naquelas que vão vir para frente. Então ele realmente vai precisar de muito mais tempo aqui para de fato aprender com todos os erros e tudo que ele tem para passar. Então, dando continuidade aqui no texto, né, Mauro? E aí vai dizer assim: se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria que esse se fosse. Estais grandemente errados,
porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que querereis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido a sua pena e que se retivesse na prisão enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. E aqui é interessante a gente observar, né? Justamente porque nós, erroneamente, costumamos às vezes fazer os pré-julgamentos, né? Que nem nessa situação, como ele fala aqui, né? Tem ali duas casas, uma mora um homem de bem, né? E a outra ali mora alguém que a gente sabe que não leva uma vida tão certa. E é justamente a gente já pensa, poxa, seria tão bom, né? Se aquele ali tivesse, né? Se o bom ficasse e o ruim tivesse morrido, a nossa vida ia ser muito melhor. E justamente o que a gente não pensa é nisso, né? Porque a experiência terrestre é uma experiência de dificuldades, né, Camila? De provas, expiações. Então, é uma experiência onde a gente vivencia momentos de dificuldade. Então, nós desejarmos que alguém permaneça mais tempo em dificuldade é um egoísmo da nossa parte, né? A gente está justamente desejando o mal para o outro, porque é basicamente isso, é igual ele fala aqui. Imagina alguém que está preso, né? Então está lá na prisão, cumpriu com o seu período, com a sua sentença. E aí a gente querer que aquela pessoa permaneça presa por mais tempo, né? Então é justamente o que ele quer dizer. Nós aqui na Terra temos um planejamento, né? Um tempo para nós fazermos o que precisa ser feito. Então, aquele que fez, está dentro do seu cronograma, fez e tudo mais, né? Esse daí, quando desencarna, ele estava ali de acordo com as suas necessidades, com o tempo que precisava. E ao contrário, né? É o que ele diz ali. Tem uns que ainda nem começaram o que era para fazer, né? Que é justamente porque às vezes a gente vem para consertar algumas coisas, reparar o mal que a gente tenha feito. Aí chega aqui a gente está o quê? Fazendo mais coisa errada, adquirindo mais débitos. Então a gente ainda nem começou o que a gente veio fazer, que era consertar. Na verdade, muitas vezes a gente está piorando a situação para uma próxima existência. Então, cabe a nós fazermos né, essa reflexão sempre de que em que ponto que nós estamos, né? Se nós estamos ali cumprindo com os nossos compromissos, aí isso já liga com o que foi, né, o momento espírita, justamente falando de propósito, né? Porque o propósito é que a gente melhore, que essa gente, né, no final de tudo vai ser justamente depois de todas as encarnações que sejamos espíritos bons, né, espíritos puros. Mas isso já é uma caminhada um pouco mais longa. Mas nessa existência é que a gente melhore, ou seja, que a gente ao sair dela esteja melhor do que quando iniciamos. E é por isso que se nós estivermos nos esforçando por melhorar, por fazer melhor, por ser mais compreensivo com as pessoas, por amar ao próximo, fazer o que Jesus ensinou, com certeza nós estaremos alinhados com o nosso propósito, né, Camila? É bem isso, né, Mauro? Mas muitos de nós ainda erra nesse pensamento, né? De escolher sempre o bom que tem que ficar e o mal que tem que partir. E não é esse o que a gente tem que, a finalidade, né? A gente tem que pensar sempre que foi chegada a hora, independente se a pessoa é boa ou mal, a gente sabe que todos nós tivemos ali o nosso planejamento e Deus não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Então, se foi chegada a hora, é porque ele atingiu a finalidade daquilo que ele veio fazer aqui na Terra, né, irmão? Então, não é que ele foi cedo ou que ele foi tarde. Quantas vezes a gente não ouviu, né? Mas fulano era tão bom e foi embora tão rápido. E olha aí o fulano ali, ó. E a gente para e começa a refletir. Não é isso que o Cristo tem a nos mostrar, né? A gente é muito egoísta de querer ter a pessoa, independente, né? Se era boa ou não,
ter aquele vínculo da pessoa viva ali com a gente, de não querer acreditar que o espírito está aqui para aprender, para evoluir. Chegou aquele determinado momento, ele vai partir, porque ele aprendeu aqui na Terra, né? Então, se a pessoa é boa, mérito dela, ela conquistou aquilo e a gente tem que ficar feliz. E se chegou a hora dela, a gente tem que ficar mais feliz ainda, sabendo que ela conseguiu aqui na Terra conquistar méritos, né? Conseguiu conquistar algo bom. Muitas vezes aquele que não é tão bom assim, que a gente julga ali, poderia ser ele morrer. Ao invés de fazer isso, a gente deveria pensar o quê? Como eu posso ajudar também, né, Mauro? A gente pode pautar também. De vez a gente julgar ele e falar assim, esse daí não devia ter ido. Não, a gente podia, como que eu consigo auxiliar ele nessa encarnação para ele ter um mérito, então, para ele ser alguém bom também futuramente. E se tiver dentro do nosso alcance, que a gente consiga fazer, né? Porque muitas vezes isso está aqui, do lado de casa, como os nossos vizinhos, e muitas vezes é dentro da nossa própria família que a gente faz esse tipo de julgamento, né? Fulano morreu, é tão bom, que bonzinho, isso e aquilo. E o outro, aquele lá, é uma peste, não faz nada direito. E cabe a nós também, dentro dessa visão, dentro do que a gente busca, né, com a nossa evolução espiritual, todos nós que estamos aqui ouvindo o programa, buscando esse adiantamento espiritual, esse conhecimento, para pautar as nossas decisões, e pensar nisso também, né? No nosso propósito, qual é a nossa missão, estou conseguindo atingir, não estou, estou julgando mais as pessoas, não estou, para que eu vim aqui, se é para pensar mais no lado bom, ter as minhas atitudes pautadas no bem sempre, né? E buscar essa linha de raciocínio, e não falar, mas olha só o fulano, né? Se fosse ciclano tinha morrido, agora fulano como é ruim tem que penar muito. Não, a gente não pode julgar, né? Que é o que o Cristo nos ensinou, né? É o que eles falam. A gente tem que pautar as nossas decisões sempre no amor, na compaixão, na busca do auxílio ao próximo, né? Então, seguindo aqui o que ele tem para nos falar, para a gente encerrar, né, Mauro? O último parágrafo dessa passagem. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas vossa faculdade são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fénelon, 1861. E aqui é interessante, né, porque ele vai justamente nos dizer para que a gente não venha a criar esse hábito, né, de ficar censurando o que a gente não pode compreender. Porque justamente a gente não consegue ter essa noção dos desígnios de Deus, né, da amplitude que é, né, Camila? Porque nós não conseguimos entender os planos de Deus em sua totalidade. Nós somos ainda muito pequenos, né? Temos ainda muitas imperfeições e vai ser difícil da gente conseguir compreender a Deus em todos os quesitos, né? Então, muitas vezes, se a gente vê ali alguém que a gente julga ser uma pessoa boa, às vezes em sofrimento, a gente já fica, poxa, Deus está deixando sofrer, né? Um homem bom. Está castigando, né? Está castigando um homem bom. Na verdade, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, o porquê, né, daquela experiência que a pessoa está passando. Então, nós não temos como julgar, nós não temos como saber. Então, é necessário que a gente se esforce, né, justamente para tentar nos elevarmos para um patamar um pouco diferente de pensamento, né, um patamar um pouco mais abrangente, né? Pensando mais na vida espiritual, porque como ele fala aqui, a vida encarnada, né? A vida material,
são pequenos trechos, né, diante a infinidade que é a vida do Espírito por completo, né? Então, por mais que nós estejamos, às vezes, passando por um momento difícil, complicado, de sofrimento, se nós pensarmos que a vida espiritual é eterna, né? Nós somos espíritos imortais, né? Então, esse vai ser, na verdade, um trecho muito curto, né? Em comparação com tudo que nós iremos viver e tudo que já vivemos. Então, é para que a gente possa ampliar os nossos pensamentos, ampliar o nosso entendimento, para que a gente justamente compreenda, né, Camila, um pouco mais e tente compreender um pouco mais que a vontade de Deus, muitas vezes, nós não vamos conseguir compreender nesse momento. Vai muito além de tudo aquilo que a gente tem condições de entender. É bem isso, né? Ele fala ali das nossas limitações, né? Nós, quando aqui estamos encarnados, somos seres limitados, né? A gente muitas vezes fica preso na parte material, nos nossos erros, nos julgamentos e tudo mais. E é por isso que ele vem como se fosse dando um conselho. Esse último parágrafo do texto, ele traz como se fosse conselhos para a gente mesmo durante a nossa vida aqui, né? A nossa existência. Ele fala do pensamento positivo, da força que isso tem, para a gente mudar as nossas vibrações e não ficar preso nessa parte de quem é bom, quem é ruim, julgando ou não julgando, ficar limitado os nossos pensamentos nesse sentido, né? Então ele fala que quanto mais pensamentos positivos, mais a busca da melhora, mais a busca da nossa consciência como espírito aqui encarnado for melhorando, a gente vai conseguir mudar a nossa visão disso, mudar ali os pensamentos que a gente tinha com relação a quem é bom, quem é mal e aos pré-julgamentos que a gente tem. Por isso que ele fala que é tão importante a nossa vida material aqui ser aproveitada, né? Porque muitas vezes a gente passa pela vida e não buscou ali a finalidade para a qual a gente encarnou, que é a nossa evolução espiritual. Porque a vida material a gente vem aqui para o quê? Para passar pelas provas, pelas expiações, para aprender. Tudo quando a gente lê, vai atrás, tenta entender e aprender, fala, né, que as provações são uma forma do espírito aprender, do espírito evoluir. A gente tem ali que passar por alguns determinados sofrimentos, algumas determinadas coisas, para que o nosso espírito aprenda ou ele venha resgatar algo que a gente fez em vidas passadas. Então tudo para nós é aprendizado. Porque como ele encerrou ali, ele fala que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Ou seja, tudo que a gente busca quando está aqui encarnado é a evolução do nosso espírito. Porque a vida material não é a nossa verdadeira vida. A gente veio aqui de fato para aprender, para cair, para levantar, para sofrer, para ter momentos bons, momentos de dificuldades. Porque a verdadeira vida é o lado de lá, é o lado do espírito. É a hora que a gente chegar lá e pautar. O que eu fiz ali com o aprendizado que eu tive na mão? O que eu aprendi? Eu consegui resgatar algo para o meu espírito aprender, para o meu espírito evoluir? Porque quantos de nós não vem, né? Se fosse tão simples assim, ele é um homem bom, ele vai morrer e vai para o céu. Ele é um homem mau, tem que ficar na terra sofrendo. Não é isso que a gente aprende dentro da doutrina da reencarnação, que a gente vem estudando todos os domingos, né? A gente está aqui encarnado, a gente vem para aprender, para passar pelas dificuldades, que é a forma como Deus encontrou de tentar corrigir o nosso espírito. Porque seria muito fácil, né, Mauro? A gente não tem lá nossos erros, comete os nossos erros e não tem uma forma de resgatar, não é nem falar, vamos pagar dessa forma. Mas tudo que a gente faz de errado, a gente tem que voltar e consertar. Não é que a gente está sendo punido por aquilo. Não, mas você tem que fazer o certo. Então você vai ter que voltar e fazer o certo. E aí quando ele traz isso, é para cada um de nós. E a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Na hora que a gente está aqui na vida material, é onde a gente erra, é onde a gente busca fazer as coisas certas, mas sempre tropeçando. Porque a nossa verdadeira vida é a do espírito. Só que quanto mais a gente busca fazer o bem e ser pessoas boas aqui, encarnados na vida material, vai ser um reflexo do que a gente vai levar para o lado de lá, né, Mauro? Então tudo que a gente consegue aprender aqui de bom é o que a gente leva para a nossa verdadeira vida. Então a gente se tornando uma pessoa boa aqui na Terra, a chance da gente conseguir chegar no plano espiritual
com conhecimento um pouco melhor, para ter esse aprimoramento de quando chegar lá e entender que a nossa verdadeira vida é lá, a gente vai ter esse embasamento, essa vontade de sermos cada dia melhor, de trabalharmos no nosso progresso e na ajuda ao próximo, né, Mauro? Com certeza, é isso mesmo, né? É por isso que a doutrina espírita ela deixa claro para nós que não carregamos bagagem física, né? Então, por mais que a gente esteja numa experiência física, tudo que você acumular de bens materiais, seja de valor ou não, porque tem pessoas que têm apego até mesmo a coisas que nem têm valor, né? Mas independente de ter um valor ou não, seja joias, dinheiro ou objetos que a gente tem alguma afeição, isso tudo vai ficar, né? E ele deixa claro pra gente que a gente só consegue levar aquilo que a gente fez, né, seja de bom, mas também o que a gente fez de ruim. Então, a nossa existência posterior, né, que é no plano espiritual, ela está muito, né, relacionada com a forma como nós estamos procedendo agora. Porque se na nossa bagagem chega lá do outro lado, né, ela está vazia, vai ser mais difícil, né, o nosso período, porque imagine se a gente sai para viajar. Uma coisa é se a gente leva várias coisas, né, que a gente precisa, desde comida, água, enfim, as roupas. Agora, se a gente sai numa viagem sem nada, fica complicado, né? Então, se a gente passa uma existência toda aqui na Terra e não aprendeu a amar, não aprendeu a respeitar, não aprendeu a praticar o bem, né? Não fez caridade para ninguém, tudo que as oportunidades que teve, às vezes, de fazer algo de bom por alguém, não fez. Então, tudo isso são oportunidades que nós deixamos passar, que nós deixamos ali de colocar algo de bom na nossa mala, naquilo que a gente pode levar. E aí, justamente, chega lá do outro lado, a gente está naquela situação de dificuldade, né? Uma miséria espiritual, digamos assim, né? Tem algumas histórias que refletem bem isso, que retrata bem essa situação. Uma fala, né, de um homem que era bem rico, né? E ele tinha ali um funcionário na casa dele e ele sempre foi muito rico, mas tratava mal as pessoas, né? Levava uma vida aí de muita riqueza, mas era tudo pensado realmente nos bens materiais, não se importavam com as pessoas, não amava, não praticava a caridade. Realmente a única preocupação era em ter mais bens, mais e mais e mais, em adquirir mais bens. E aí então teve um momento em que, claro, como todos nós, vai chegar o momento de desencarnar. Isso é uma certeza que todos nós temos, né? Em algum momento nós vamos desencarnar. E quando ele desencarna, e ele chega, né, do outro lado, aí que vem uma triste, né, surpresa, porque ele vai ver que lá ele não vai ser tratado como o rei que ele era aqui na Terra, né? Por ter dinheiro, as pessoas muitas vezes faziam tudo o que ele queria, né? Sempre concordavam com ele, todo mundo baixava a cabeça para suas vontades, né? Mas aí do outro lado, ele não tinha absolutamente moral nenhuma, ele não conseguia ninguém para mandar, ninguém para obedecê-lo, e na verdade é ele que precisava de muita coisa, ele precisava de tudo, tinha várias mazelas e precisava de ajuda, e precisava que alguém o ajudasse. E ele avista, né, ali um dos seus empregados, ao qual ele nunca deu valor, que ele maltratava. E ele percebe que aquele empregado está numa situação tão boa, né? Ele apresenta ali uma certa tranquilidade, uma paz, que ele está equilibrado, que ele está justamente ali ajudando. E aí então é a hora que ele necessita de implorar o auxílio daquele que ele tanto desprezou lá na Terra. Porque é isso. Nós sempre estamos dependendo uns dos outros, né? Então é importante que a gente saiba dar valor às pessoas, tratar com respeito, com amor, com carinho, para que a gente não precise que os papéis se invertam, né, em algum momento, porque é isso, às vezes a gente está ali numa situação melhor e estamos pisando naqueles que estão numa situação inferior. Mas aí é aquele negócio, né? O mundo dá volta e aí justamente está a gente lá no chão necessitando
implorando o auxílio daqueles aos quais a gente maltratou, que a gente não deu valor, né, Camila? É bem isso mesmo, né? A gente observa que não importa o que a gente faça de bens materiais, o que a gente acumule, o que a gente conquiste. O que a gente tem que pensar é sempre na nossa verdadeira vida, que é a espiritual. Então a gente tem que viver como homem de nosso tempo, a gente tem que batalhar, trabalhar, ter o dinheiro necessário para o nosso sustento. Só que a gente não pode focar a nossa vida nisso, né? Que é o que a história falou. Se você focar só nisso, você acaba prejudicando todo o resto. Você ignora as pessoas que estão ao seu redor, você acaba por maltratá-las. E a hora que você chega do lado de lá, você observa que não leva nada de material, que todos os seus bens ficou na terra. E aí entra o desespero, né? Porque daí o que você fez se não foi angariar bens materiais? O que você fez para o seu lado espiritual? E muitas vezes a gente não faz nada. Muitas vezes a gente só corre com a asa do material e deixa de lado a asa do espiritual. Aqui a gente precisa das duas para a gente conseguir viver bem, aprender e passar e superar as nossas dificuldades, buscando a nossa melhoria, a nossa evolução. Mas a nossa verdadeira vida é o lado de lá. E aí bate o desespero na hora que a gente vê, né? Aquele que a gente julgou, como ele fala sempre, né? A gente é tão limitado que a gente julga o nosso próximo. E aí a hora que a gente observa que aquela pessoa que a gente julgou ser inferior a nós, por estar numa qualificação material inferior, não ter o mesmo dinheiro nem nas posses que a gente, e a gente vê que infinitamente do lado espiritual ela é bem superior. Ela conseguiu compreender a essência da vida, ela conseguiu compreender ali o propósito que a gente volta que teve no começo da mensagem do Momento Espírita, né? Ela compreendeu o porquê ela estava aqui na Terra, o que ela precisaria fazer para buscar a sua evolução espiritual. E isso muitas vezes a gente acaba se perdendo, né, Mauro? A gente busca algo no material e esquece do nosso lado espiritual. Mas como nessa passagem aqui, então se fosse um homem de bem teria morrido, a gente pôde observar isso, que o que a gente veio para buscar aqui é ser uma pessoa boa, e que se as pessoas pensam dessa forma, né, a gente atingiu ali a nossa finalidade de conquistar pelo menos a nossa evolução espiritual, mas que a gente não pode julgar ninguém, que se realmente aconteceu é porque a pessoa cumpriu a sua missão aqui na Terra, e não é porque ela fez tudo certo, era muito boa, era muito ruim, mas sim a finalidade pela qual ela reencarnou aconteceu, e é por isso que houve esse desencarne, irmão. Isso mesmo. Então agora a gente passa a ouvir a mensagem do José Antônio para a gente aprender um pouquinho mais. Olá, amigos. Como iniciamos nas reflexões passadas, né, que gravamos hoje mesmo, nós iniciamos a missão de Kardec, que era culminar no Livro dos Espíritos. E Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos por orientação dos Espíritos Superiores, com 501 perguntas, não 1018, que virariam 1019. Esse aqui é um facsímile, que foi lançado na comemoração de 100 anos de O Livro dos Espíritos, e ele está em bilíngue, em francês e português, traduzido pelo professor Canuto Abreu. E esse é um facsímile do livro que foi lançado em 1957, 100 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. E nós vamos falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, que foi reimpresso depois, no ano de 1860. Foi lançado em 1857, foi reimpresso então com as 1018 questões. Uma era desdobrada em duas, que viraram para nós hoje, na atualidade, 1019 questões. O que chama a atenção em O Livro dos Espíritos? A profundidade. Naquela época estavam encarnados na França espíritos de alta envergadura, muitos dramaturgos, muitos literatos. Vitor Hugo estava ali reencarnado na época de Napoleão. Então havia muita gente reencarnada com a missão
de ajudar a propagar o espiritismo. O Vitor Hugo se torna espírita, e tornou-se espiritualista, era um adepto das mesas girantes, a história de sua vida conta, e os últimos livros, o último livro já tem a influência da espiritualidade. Já era bastante espiritualizado antes de conhecer as mesas girantes, sob o estímulo da sua amiga Delphine de Girardin. Delphine de Girardin tem um texto em O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ali publicado por Allan Kardec. O que chama a atenção daqueles literatos quando é lançado o Livro dos Espíritos é a introdução. A introdução de um livro normalmente é uma página e meia. Allan Kardec faz a introdução do Livro dos Espíritos com mais de 30 páginas, conforme a gráfica 31, conforme a gráfica 34 páginas, que depois foram divididas por tópicos, tem 17 tópicos, e eu separei para que vocês vejam quanta informação que Allan Kardec passa naquela introdução, de maneira que quando aquelas pessoas que fossem saber de que se trata esse livro, porque já tinham tantos livros, alguns tão mundanos, vulgares, por causa das mesas girantes sobre aquele tema de espiritualidade, que já estava cansando os literatos daquela época, e de repente surge mais um livro, o Livro dos Espíritos. Então, quando eles pegavam para folhear e começavam a ler a introdução, eles já se encantavam e começavam a ir lendo a introdução e não tinham mais vontade de parar. Isso só na introdução, antes de entrar na primeira questão, que é Deus. No tópico número 1, que hoje é dividido em 17 itens, no tópico número 1, Allan Kardec aborda o termo Espiritismo. Não existia, foi criado por Allan Kardec, e diz o próprio Allan Kardec, para diferenciar as palavras que existiam na época: espiritual, espiritualismo, espiritualista. Se ele fosse usar as mesmas palavras, não daria para diferenciar de quem fosse adepto daquela nova doutrina que surgia ali naquele momento com aquele livro. Ao mundo, à luz do mundo, o Livro dos Espíritos é o nascimento da doutrina que os espíritos superiores vieram trazer à Terra. E segundo o professor Canuto Abreu, na primeira edição com 501 questões, eram os espíritos na sua pureza ditando. Na segunda edição, 1860, com 1018 questões, que viraram 1019, era Allan Kardec, metade da obra são comentários de Allan Kardec. Então é Allan Kardec organizando a obra dos espíritos superiores, porque ele era um desses espíritos. No item 2, sobre a alma, a definição. No item 3, sobre as mesas girantes. No 4, as manifestações inteligentes. No item 5, as diferentes caligrafias dos espíritos que escreviam com aquelas cestas, naquela lousa. No item 7, o espiritismo não está na alçada da ciência daquela época, porque a ciência não tinha materiais para analisar o mundo espiritual, para aferir aquela. Tinha que ser uma ciência nova, que era a ciência espírita trazida pelo espiritismo. O estudo doutrinário, no item 8, a veracidade das comunicações, como nós fizemos um artigo sobre os fake news da época de Kardec, né, aquelas mistificações, como diferenciar tudo na introdução, a diferença entre os espíritos superiores e os espíritos inferiores, como você vê pela mensagem, a identidade dos espíritos, como saber se são eles ou não. No item 13, os diferentes graus de evolução espiritual. No 14, a ideia para os espíritos superiores, a ideia é tudo. Então, às vezes, a grafia, a forma de escrever, o médium interfere. Mas a ideia ali vai dizer se é uma ideia superior ou não. E nós vamos aqui nos apegar ao item 15, que diz sobre o medo que as pessoas tinham de ler o Espiritismo e levar à loucura. O Livro dos Espíritos poderia levar à loucura. E diz Allan Kardec nesse item, ao contrário, e bem ao contrário, o Livro dos Espíritos, a convicção que ele nos traz, nos preserva da loucura e do suicídio, através da resignação que nos dá para os sofrimentos, as dificuldades da vida. E nós vamos encerrar a reflexão de hoje voltando aqui.
No item 16 ele vai falar das oposições das pessoas que tentam se opor à doutrina dos espíritos. E no item 17 diz Allan Kardec: a verdadeira doutrina espírita está no ensino dos espíritos, no ensino que os espíritos nos apresentaram, no ensino que os espíritos nos deram. Entre os homens e Deus, diz Allan Kardec, esse mundo invisível é preenchido por seres de todas as ordens e categorias, nos diferentes graus que nos levam à perfeição. Não existe o vazio, existem espíritos e os mundos habitados entre nós, ou os homens e Deus, né? Os seres humanos e Deus. E encerra Allan Kardec. E para encerrar a reflexão, nós vamos voltar então no item 15, em que ele diz que a doutrina dos espíritos, ao contrário do que diziam seus opositores, poderia levar à loucura. Ao contrário, nos preserva da loucura. E quem nos conta uma história muito bonita está registrado no livro Espírito da Verdade, por vários espíritos através da mediunidade de Chico Xavier, e uma dessas mensagens está escrita por Hilário Silva. Hilário Silva nos conta que ocorreu um episódio na vida de Allan Kardec em abril de 1860, quer dizer, 3 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Kardec não parava de trabalhar. Ele escrevia a Revista Espírita desde 1858 mensalmente. Respondia dezenas e centenas de cartas. Respondia à agressão que recebia através da Revista Espírita, as ofensas que vinham através dos descrentes, através das religiões daquela época. Então diz Hilário Silva, numa manhã daquela data, o codificador se quedara exausto e desalentado diante de tantas pressões, críticas, perseguições e calúnias. Sua esposa lhe traz então uma encomenda que acabara de chegar. O professor abre aquela encomenda. Lembre-se bem, ele estava exausto, havia quedado exausto e desalentado. Ele abre aquela encomenda e havia uma carta assinada por Joseph Perrier, relatando-lhe a sua própria história na carta. Ele havia sido um sério candidato ao suicídio, premido pelas dores e aflições oriundos de dramas pessoais que ele não soubera enfrentar. Numa noite, encaminhara-se às margens do rio Sena e, decidido a jogar-se da Ponte Marie, ao apoiar-se com a mão, tocou um objeto que caiu ao solo. Surpreendido, tomou às mãos aquele volume e, procurando uma luz próxima de um poste, pôde ler. Estava escrito naquele livro: esta obra salvou-me a vida, leia com atenção e tenha bom proveito. Estava ali em cima da ponte e estava assinado A. Laurent, Laurent Laurent. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos. Aí diz Hilário Silva, acrescenta então a Joseph Perrier um breve comentário ali naquele livro e encaminha ao professor Livail, todo reencadernado. Kardec abriu o livro, o pacote. Encontrou o livro ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, A.K., Allan Kardec. Abrindo-o, encontrou a mensagem acima, acrescida das seguintes palavras: salvou também a minha vida. Era então agora o A. Laurent que manda a carta a Kardec dizendo no livro, que é o Livro dos Espíritos, a quem os inimigos da doutrina que surgia diziam podia levar à loucura, salvara também a sua vida ali naquela ponte onde ele iria se suicidar. E diz a mensagem de Laurent: Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. E após a leitura, conta Hilário Silva, o professor Livail, refeito dos dramas que vivia,
por preservar a doutrina dos espíritos das tentativas que visavam deturpar os seus princípios, pensou: é preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Emmanuel, Chico Xavier, Hilário Silva, na mensagem no livro O Espírito da Verdade. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. É sempre muito bom, né, aprender os ensinamentos que o José Antônio deixou pra gente. Então, para ir encerrando o domingo, que a gente fez esse estudo de uma passagem do Evangelho, que é o capítulo Bem-aventurados aflitos, em que traz um pouquinho mais, né? Esse capítulo ele é muito importante dentro da doutrina, dentro do Espiritismo, porque ele fala, né, as aflições vão ter, então os sofrimentos vão acontecer, mas bem-aventurados aqueles que sabem passar, que é o que ele ensinou, porque a nossa verdadeira vida é a espiritual. Então, se a gente aprende a passar por cada momento desse, a gente se torna um bem-aventurado. Então, encerrando, agradeço a todos a compreensão, por ter nos ouvido, por buscar esse entendimento dentro da doutrina espírita, por estar aqui com a gente cada domingo, buscando um pouquinho mais, um conhecimento que você vai ter a oportunidade de aprender, usar aqui na Terra, mas também levar junto com o seu espírito quando desencarnar. Que vocês tenham um excelente domingo, fiquem todos com Deus, né, Mauro? Isso mesmo. Eu gosto bastante desse capítulo 5 do Evangelho. É um capítulo bem extenso, na verdade, porque a gente está falando de bem-aventurados aflitos. E quem não passa por aflição, né? É difícil a gente encontrar alguém que não está passando ou tenha passado recentemente por uma situação, né, de aflição, seja com a própria pessoa ou seja por alguém que a gente ama, né, por alguém próximo. Então é muito comum a gente se encontrar nessas situações de aflições, e esse capítulo ele vem justamente nos ajudar a compreender um pouco mais, porque ele fala bem-aventurados aflitos, né? Ele vem nos dizer que a aflição ela é necessária, e é isso que o capítulo vai nos dizer, que as aflições, as dificuldades são necessárias, mas a forma como nós vamos encará-las, vamos passar por elas, é que vai fazer toda a diferença. Se passarmos revoltados, né, nos revoltarmos contra Deus e tudo mais penoso vai ser, né, a nossa existência. Se nós conseguirmos superar, passar pelas dificuldades com resignação, com fé, com boa vontade, mais a gente vai conseguir tirar proveito da existência e conseguir estar ali de acordo com o nosso propósito. Então foi uma satisfação estar com vocês nessa manhã de domingo. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Então fiquem todos com Deus, tenham um excelente domingo com seus familiares, com aqueles que você ama, buscando sempre então o aprimoramento e o conhecimento que a gente leva para toda a existência. Fiquem todos com Deus. Além da vida. Um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.